Ok, pessoal, então hoje você vai aprender como pegar uma fotografia totalmente poluída visualmente como essa que você está vendo, cheia de pessoas e objetos, e com o Photoshop você vai simplesmente deixar a sua fotografia desse jeito. Muito bem, então tudo isso você vai aprender a fazer aqui no Photoshop com apenas alguns cliques, de maneira muito fácil, e passo a passo eu estarei ensinando para você nessa espetacular videoaula como remover todas as sujeiras e imperfeições das suas fotos, deixando com um novo visual. Ok, pessoal, agora que você está com o Photoshop aberto, nós estaremos dando início a essa videoaula. Para isso, você vai agora em Arquivo, na barra de menus, você vai clicar então em Abrir, você vai escolher a sua imagem que você vai estar trabalhando. Cliquei aqui, tá? Eu vou então abrir, já estou com a imagem aqui aberta. E lembrando para você que eu estou utilizando aqui o Photoshop Adobe CC de 64 bits, que é a versão mais nova para essa videoaula que eu estou fazendo. E eu estou com ele instalado no Windows de 64 bits também, tá certo, gente? Pois bem, então agora para a gente dar início, a gente vai na caixa de paletas de camadas e você duplica essa camada. Você pode, para duplicar, você pode clicar com o botão direito sobre o nome da camada, tá? E você escolhe a opção duplicar camada, ou então você pode dar um Ctrl J no seu teclado, que é um atalho, ou então você vai vir aqui na barra de menus, escolha a opção camadas, então em duplicar camadas. Eu clico, eu não vou colocar nenhum nome, tá? E então eu vou dar simplesmente um OK. Volto aqui na caixa de paletas de camada. Você observe que eu tenho as duas camadas criadas. Eu clico nesse olhinho aqui e eu desabilito a primeira camada, certo? Que é a original, com a camada que nós acabamos de duplicar. Então eu começo a trabalhar, certo? Aqui na caixa de ferramentas existem 5 ferramentas que eu quero que você aprenda, que nós estaremos utilizando ela. Então venho aqui, eu vou clicar nesse pequeno ícone que tem aqui nessa ferramenta, e você tem então as 5 ferramentas que nós estaremos utilizando, tá? Eu vou começar com essa ferramenta, que nós vamos remover esses detalhes menores, e posteriormente nós estaremos removendo os detalhes maiores, tá? E eu vou configurar aqui o tamanho do pincel para 10 pixels, e eu começo então a selecionar. Simplesmente você seleciona e o Photoshop ele vai automaticamente fazer tudo para você, tá? Procure sempre, quando você selecionar, não deixar nenhum pedaço da imagem para fora, para que não venha ficar nenhum resíduo da imagem. Ok, então como vocês podem observar, nós removemos aqui os detalhes menores, certo? Ficou esses detalhes maiores que nós estaremos removendo agora. Então para isso, você vai voltar novamente na caixa de ferramentas, certo? Que é as ferramentas de limpeza, que são excelentes ferramentas para você trabalhar na limpeza do Photoshop. E esses detalhes maiores agora, nós vamos usar aqui o Pen Tool, tá ok? Então cliquei nele, certo? Você deixa essas mesmas configurações aqui na barra de propriedades, e nós vamos então selecionar esses detalhes maiores. Para isso você clica com o mouse, como você está observando eu fazendo, e você então vai fazer aqui o seu caminho de seleção, tá certo? Agora que você criou essa seleção, então eu simplesmente vou pegar aqui o mais próximo possível da própria imagem. Eu não vou chegar muito aqui perto da roupa do modelo, porque senão ele vai captar esses pixels aí, tá? Então eu vou deixar aqui mais ou menos, tá? Se acontecer alguma sombra, a gente remove depois. Soltei o mouse, pronto. Então você percebe que ele já trouxe tudo para cá. Ficou um detalhezinho aqui que a gente remove depois, tá bom? Então eu vou agora para esse outro lado aqui e eu vou selecionar, certo? Esse objeto aqui. Lembrando que você não pode passar próximo, tá? Deixa eu te mostrar aqui, dessa outra seleção. E se eu deixar um pedaço desse objeto aqui que eu selecionei fora da seleção, ele também dá uma sombra. Então eu vou aqui, levo os pixels mais próximos, que vai ser aqui mais ou menos, e automaticamente você pode observar que nós estamos com o objeto totalmente removido, tá? Nós vamos agora selecionar com a mesma ferramenta, nós vamos utilizar a mesma ferramenta para remover esse objeto, essa cadeira aqui.
e eu vou então unir as duas linhas que eu criei. Feito isso, eu já estou aqui com essa seleção. Agora você vai observar um detalhe, tá? Quando você tem uma seleção como essa na margem de uma fotografia, pelo fato de outro lado de cá não ter nenhum pixel para que ela copie, normalmente ela pode deixar uma sombra escura aqui. Então vamos ver se isso vai acontecer. Se acontecer, eu te ensino como você retocar na hora, tá? Então, eu trouxe a seleção o mais próximo possível. Você pode colocar, né, aqui mais ou menos. Pronto, eu soltei. Você percebe que a sombra apareceu aqui. Por que essa sombra, Marcos? Eu creio que o próximo Photoshop, a próxima versão, talvez eles corrijam isso. Mas como não tem pixel do lado de cá, tá? Então a imagem automaticamente acabou deixando esse cisco, essa poeira. Para isso, eu vou remover essa seleção. Você pode dar um Ctrl D, ou então você vir aqui em seleção, clica aqui em remover seleção. Pronto. Pois bem, agora, você observa que nós ficamos com o seguinte, com apenas duas ferramentas, você fez o trabalho muito eficiente, mas ficou essa sombra desse lado, ficou esse detalhe aqui, ficou essas pessoas aqui atrás do modelo, e esse detalhezinho que nós ficamos aqui, também um pouco aqui a areia ainda está assim, com a certa, parecendo os pixels meio errado. Então, simples, a gente vai corrigir isso, utilizando uma ferramenta que eu ensinei para você na videoaula passada. Que ferramenta vai ser essa? Você vai vir aqui e você vai escolher então essa ferramenta de carimbo, certo? As configurações aqui você deixa como está, a opacidade que é principal, você vai deixar em 100%. O flow também você deixa em 100%. Alinhado, você vai então clicar nessa opção, tá? E você vai escolher essa opção aqui, todas as camadas. Por quê? Eu quero que você venha aqui agora comigo, na caixa paleta de camadas, cliquei aqui, você observa que até o momento nós trabalhamos com a camada que nós criamos, tá? Eu simplesmente poderia também utilizar essa ferramenta em cima dessa própria camada, mas o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, é um trabalho muito amador, porque se você dá um erro aqui de pixel, diferença de tonalidade de imagem, você não tem como você corrigir isso. Agora, se eu simplesmente vir aqui e eu criar uma nova camada vazia, por exemplo, criei essa camada vazia, tá? E essa camada vazia, eu simplesmente vou pegar os pixels dessa camada de baixo e eu vou jogar sobre essa camada de cima. Por quê? Veja que eu agora estou selecionado com a camada vazia. Então, selecionado com a camada e com a ferramenta de pincel aqui na mão, eu simplesmente vou agora aumentar o tamanho da ponta do pincel, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Você pode deixar até a suavidade aqui em 100%, tá? Tudo bem? Eu dou um Enter dizendo para o Photoshop que é isso que eu quero. Então, eu marco esse ponto aqui, marquei esse ponto, eu aperto o Alt no teclado e eu vou copiar esses pixels daqui. Dei um clique com o mouse e arrastei um pouquinho, pronto. Agora veja bem que o ponteirinho, ó, tá vendo como é que tá? Então eu vou fazer isso aqui agora, gente, ó. Olha só que beleza, tá? Olha aí, ó. Tá? Eu vou aproveitar, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do pincel e vou dar uma retocada aqui, ó. Só aqui, tá vendo? Diminua quando você estiver próximo de da margem da imagem, como aqui, você diminui. Então eu cliquei novamente, ó. Muito bem, gente, então aí está a imagem. Eu vou fazer só um comparativo para você aqui, tá? Mas lembrando que, olha, ó, a camada que nós utilizamos, a camada vazia, está com todos os pixels, aqueles pixels defeituosos que você havia copiado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu seleciono essa camada que você criou, que é a camada vazia, que você transferiu os pixels para ela, tá? Eu vou diminuir o zoom. Você observa, tá? Olha aí, tá vendo? O que você faz agora? Você vai mesclar ela com a camada de baixo. No seu teclado, você apenas poderia clicar em Ctrl E, ou então você clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, e você escolher então essa opção, tá vendo? Mesclar para baixo. Ou então você pode vir aqui em camada, na barra de menus, e você também faz a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Mesclar para baixo. Cliquei, automaticamente eu mesclei as duas camadas. Eu vou habilitar então o background, a camada original, e vamos fazer um comparativo. Então aqui a sua imagem anterior, veja que ela está com um visual totalmente poluído, tá certo? Muita gente, muitos objetos na praia, e o casal aqui que deveria ser o destaque, praticamente eles não ficaram em destaque, porque os olhos das pessoas vão ver apenas esse monte de gente espalhado aí. E eu tenho certeza que o objetivo do casal, tá, era mostrar que eles estavam numa praia bonita, não mostrar as pessoas que estavam atrás. Então simplesmente a imagem ficou desse jeito. O que está faltando agora para a gente finalizar essa imagem, tá?
Então, se você quer deixar a coisa mais interessante, você pode, por exemplo, tornar essas nuvens aqui mais brancas, tá? Mais bonita. Esse verde aqui dessas plantas mais verde, aquela montanha que está um pouco seca, você deixar a montanha com a tonalidade mais esverdeada, o mar mais azul e a praia mais branca, tá certo? Então, como é que você vai fazer isso? É simples. Você vai assistir a segunda parte dessa videoaula e vai aprender como a gente configurar as cores e dar os retoques finais. Então não perca, vejo você na segunda parte dessa videoaula, ok, pessoal?